Oi, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Hoje vou contar pra vocês uma historinha com bíblica, para nós analisarmos juntos. Vamos ver como é que o crente se sai dessa situação, qual a explicação que o pastor pode dar a vocês. Eu vou contar a história na versão Mônica da esquizofrenia e depois vocês me falam como é que vocês vão se sair dessa história, se vocês me dizem se faz sentido a minha análise ou não, qual é a saída que seu pastor teria para uma situação dessa. Então, gente, é isso aí. Para quem não me conhece, meu nome é Mônica França e você está no canal Esquizofrenia. Opa lá! Vamos trabalhar comigo, gente, que do céu só cai chuva e caiu ontem a noite toda. Só que eu vou ter que virar a câmera. Voltei, gente. Voltei. Vocês sabem que quando eu gravo de manhã indo para o trabalho. Agora nós estamos no verão. Então tem muito reflexo, né, do sol que está brilhando maravilhosamente. Mas aí vocês vão vendo essa imagem verde maravilhosa da natureza enquanto nós contamos, eu conto para vocês a história de Ló. Bem, para quem não sabe, o Ló, ele era sobrinho, tudo quando era, mas é na mitologia, né? Era sobrinho do personagem Abrão, o covarde do outro vídeo que eu contei pra vocês, né? Uma certa vez, Deus estava irado com Sodoma e Gomorra, porque tinha ouvido falar que lá naquela cidade a prostituição, a lascívia, tudo que era abominável aos olhos dele estava acontecendo. Então, como Deus não tinha certeza do que estava acontecendo, mandou 2 anjos descer à terra e olhar lá pessoalmente se é isso mesmo, né? Para Deus não ser injusto, né? Então, como ele não sabia, mandou em primeiro lugar ver qual a situação. Justíssimo. Aí os anjos desceram e foi para a cidade de Gomorra, onde morava o Ló, sobrinho do Abraão, que tinha ido morar lá por conta porque eles tinham muitos animais e tinha poucos poços de água. Então ele foi para outras terras para poder dividir, né? Então, quando chega lá, os anjos ficam na praça para observar o que estava acontecendo por lá. E Ló, quando viram os anjos, ele se prostrou e adorou os anjos e convidou eles para ir para casa dele. Disse, lá você vai fazer um escaldapé, vai não sei o que, a gente come e de madrugada vocês saem, né? Acho que Ló já tinha pensado, essa cidade é a putaria correndo no centro, se esses anjos saem, coitado dele, né? Vamos pegar esses anjos. E os anjos, claro, também não sei como é que Ló sabia que aqueles eram anjos, né? Porque era a aparência de homens comuns, né? Então não sei, não tinha asa, não tinha aquela coisa extraordinária, né? Então não sei por que a Bíblia fala de anjos, ou fala no anjo simbólico que foi lá para fazer uma boa ação para Deus. Tudo bem, segue o baile. Eles aceitam ir para casa de Ló. Quando chega lá, aí os homens, a turma da suruba, percebe que tinha carne nova no pedaço. Aí vai lá na casa de Ló e bate a porta e fala: quem são esses homens que tu botou aí na tua casa? Bota eles aqui para fora que a gente quer conhecer. E conhecer na Bíblia significa ter relações sexuais mesmo. Tanto é que Ló falou assim: meus irmãos, não façam uma coisa dessa a esses homens, não cometa tamanha injustiça, porque ele é meu hóspede.
assim, do tipo, tava sob a proteção dele, né? Então, é uma coisa muito abominável a pessoa, você ter seu hóspede e não proteger seu hóspede. Então, vamos entrar num acordo. Olha, eu tenho 2 filhas virgens aqui, né? Que nunca conheceram homem. Eu vou colocar elas pra fora e vocês fazem com elas o que vocês quiserem. Alô? É isso, Ló. Mas foi assim, né? Só que os homens não queriam. Os homens queriam uma coisinha diferente, né? Então, queria porque queria os homens do lado de fora. Como o Ló disse, não queria dar, eles começaram a forçar a porta para poder entrar, para pegar de qualquer jeito os homens. Porque os caras estavam realmente, tinham tomado Viagra. Mas nesse vucu-vucu, né, vai os anjos tiraram o Jó da frente e fizeram os homens cegos, do mais novo aos mais velho. Então, tinha de todo tipo de gente para estuprar o povo dos anjos, né? E as meninas também, né? Se desse vacilo, se eles aceitassem, coitadinha delas. Mas também não são flor que se cheire, não. Mais tarde a gente conta. E não que merecesse estupro, né? Mas elas são péssimas. O que acontece? Eles ficaram cegos e ficaram lá tentando abrir a porta, coisa que eu não entendo. Já ficaram cegos, não sei como não se assustaram. Mesmo ficando cegos, eles não tiraram o foco. Eles queriam, porque queria fazer o tchaca-tchaca com os anjos lá. Que ficaram tentando, mas cansaram de procurar a porta, o trinco da porta, sei lá como foi, que eles não conseguiam entrar. Então eles desistiram. Atentem, eles não se revoltaram por estar cegos, e sim por não acharem a porta. E então os anjos disseram: olha, vazem daqui, desapareça daqui, você e sua família, seu genro, porque essas filhas, pelo jeito, já eram casadas, né? Já tinha homens. E como outra coisa agora foi que me chamou a atenção. Porque como assim, se elas não conheceram homens, então Ló mentiu. Porque falou seus genros, e quando ele avisou para os genros que Deus ia mandar fogo lá em Sodoma, eles riram da cara deles e não acreditaram e ficaram por lá mesmo, na bagaceira. E elas, pelo jeito, eles já tinham passado a noite fora, né? Porque só tava as mulheres dele dentro de casa. Por isso que Jó aproveitou para oferecer pro povo, né? Não sei. Ó, gente, eu não sei se eu tô falando Ló ou da Jó, porque eu confundo esses dois, mas a história é de Ló. Então, aí que acontece? Os homens não quis ir junto e eles foram embora. Os homens disseram: vamos embora, não sei o que. Eles até pediram para ir para uma cidadezinha mais próxima, porque pelo tempo, né, não ia dar tempo eles fugir. Se começasse a cair fogo, iam pegar eles no caminho. Aí eles aceitaram e disseram: aí, vou falar lá com o Todo-Poderoso para não atingir essa região que vocês vão. Vamos embora e não olhem para trás. Aí eles foram, né? Vai-se embora. A mulher, Ló e as 2 filhas. No meio do caminho, quando o fogo começou a descer do céu, meu filho, o pau torou. A mulher de Ló se assustou, olhou para trás, virou estátua de sal. A bicha ficou salgadinha, minha gente. Ficou mais salgadinha do que aqueles peixes que vem dentro o caico, que a gente lá no Nordeste chama de caico, né? Um peixe salgado que tem lá, que a gente gosta muito de comer com cuscuz. Pois é, a mulher ficou mais salgada do que isso. E eles nem olharam para trás. São bestas, se olhassem para trás para ver a mãe, acabavam virando estátua de sal também. Foram embora e eles foram morar na cidade de Zoar. Só que eles ficaram com medo também de ficar na cidade de Zoar por causa das pessoas. Sabe como é que é? Quando chegava gente estranha, né? O pessoal tirava onda, né? Como os caras lá, quando queriam entrar na casa de Ló, disse logo: tu é um imigrante, tu chegar aqui e já quer mandar na gente, é dizer pra gente deixar os homens em paz, é? Então eles foram se esconder numa caverna. Então nessa caverna, aí as duas irmãs, né, conversando, falou assim: ó, tu quer saber? Eu vou encher meu pai de vinho, vamos encher a cabeça do velho de cachaça, e quando ele tiver
quando ele estiver bêbado, eu tenho relação com meu pai e amanhã tu faz a mesma coisa. E assim a gente vai dar descendentes para ele, né? E assim foi feito. Cheira a cabeça do velho de vinho. O cara ficou doidão. Aí, segundo a lenda, segundo a Bíblia, diz que ele não percebeu. Depois que ele dormiu, ela teve relação com o pai. E no dia seguinte, a mesma resenha, a outra filha deixou o pai bêbado. Quando ele dormiu, ela teve relação com ele. Elas engravidaram do pai. Vê se pode uma coisa dessa. O homem estava dormindo e não percebeu nada. Aí chega a pessoa, tem relação, ele tem ereção, ele tem ejaculação e ele não percebe isso, porque o pobre do homem estava dormindo. Isso não existe, gente. Vamos acordar para cuspir. Isso não existe. O cara não sabia de nada, das duas uma. Ou esse livro mitológico tá querendo colocar mais uma vez a mulher de pecadora e o homem de bonzinho, de vítima da mulher, ou tá zoando com a inteligência do ser humano. Porque não é possível um negócio desse, não faz sentido. Mas eu sei que foi assim, que essas mulheres, por isso que eu disse que elas são péssimas também. Porque a pessoa querer ter filho do próprio pai só para poder dar cria, para ver como era importante naquela época, né? Bíblica, né? Mitológica, ter descendentes, né? Ter filho, não interessa de que maneira seja, que seja através de uma escrava, como no caso de Sara ou Sarai, sei lá, ou dessas duas irmãs aí, das irmãs Metralha. Agora, gente, a história, claro, a gente pode esmiuçar detalhes, mas a parte grosseira da história é essa, que eu acho que a maioria das pessoas que já estão há algum tempo nas igrejas conhecem. Eu queria muito saber de um de vocês se essa história tem nexo para vocês. Eu gostaria muito de saber se vocês, depois de ouvir esse apontamento da minha parte, mostrando fatos que realmente não fazem sentido, você ainda pode dizer: não, eu acredito nessa história e isso faz parte da palavra de Deus e é santa e é regra de fé. Porque se for regra de fé, meu querido, então vamos começar com incesto. Vamos achar que isso é justiça, que Deus foi justo quando fez a mulher se transformar em estátua de sal, simplesmente pelo fato dela ter olhado para trás. Porque é uma coisa óbvia que se você está correndo e atrás de você está caindo fogo, ou seja lá o que for, você olha para trás até para ver se está perto, se está ao alcance. Pelo susto, por reflexo, por muitos motivos a pessoa pode olhar para trás. E a mulher ser transformada em uma estátua de sal, né? Na verdade, no fim dessa história, foi a única que não fez nada de grave, nada demais. Antes você nem escuta falar da mulher, né? Porque você nem sabe quem é a mulher. Sabia que existia uma mulher. Nem o nome da mulher se fala, né? De tão importante que ela era. E a mulher foi transformada numa estátua de sal, simplesmente porque olhou para trás. Isso não é justo. O Ló, que era beberrão, que cometeu incesto, não aconteceu nada com ele. Ofereceu as filhas para estupro, não aconteceu nada com ele. Não foi nem chamada atenção pelo esse tal anjo aí. Porque no mínimo era para o anjo chamar ele a atenção e dizer por que ele está oferecendo as filhas dele, né? E isso não aconteceu nessa história. Por isso, mais uma vez, volto a dizer que eu não acredito na Bíblia. A Bíblia é um livro que foi feito para manipular a humanidade, como tem feito até hoje. Como tem tantas pessoas hoje em dia sendo manipuladas e acham que
que isso aí tá tudo certo. Eu não sei se essas pessoas fecham os olhos para tudo isso. Não sei se por conta do medo. Eu acho que na maioria das vezes é até medo. Porque justamente essa Bíblia aí colocou o mito da salvação, o mito das estradas de ouro. Para ver, se o pessoal diz, eu vou morar em ruas de ouro, estrada de brilhante, não sei o que, não sei das quantas. Então essas pessoas realmente, elas têm essa ambição, sabe? Aí não querem aqui porque acham que lá vai ter uma coisa maravilhosa para eles, né? Em termos financeiros. Agora, para quê? Para que eu quero rua de ouro, coisa de rubi, não sei o que, se lá não vai ter mais um mercado livre para a gente vender essas coisas? As coisas sem sentido, gente. Quando eu falo assim, quando eu faço esses vídeos, não é para atacar pessoas, não, jamais. É para tentar alertar, tentar abrir os olhos dessas pessoas, porque tem gente que vive segundo esses mitos, que não faz sentido nenhum. Aliás, não vive segundo esses mitos, só segundo o que eles, simplesmente segundo o que eles catam lá, que combina com eles, os salmos de Davi. O pessoal só quer saber dessas coisas. Aí quando pega a história de Jó no caso, né? Não Ló, que eu tô falando agora, a história de Jó, e usa como exemplo de perseverança, de não sei o que você sofre, tem que ficar quieto. E através disso tem muita mulher dentro da igreja sendo sofrendo por relacionamentos abusivos, passando por situações muito difíceis e tendo que baixar a cabeça, porque a mulher tem que ser submissa, segundo a palavra de Deus, né? Segundo a palavra da Bíblia de Gênesis. Já em Gênesis, já um dos castigos da mulher foi ser submissa ao homem. Pronto, já começou a Bíblia ferrando com a vida das mulheres. Então, isso segue até hoje. Essa Bíblia, ela só serve para isso, para manipular pessoas e fazer os outros que são mais espertos, né, se aproveitar dessas situações, né? Porque se uma pessoa estudou a Bíblia e ela não é desonesta, ela vira, no mínimo, agnóstico, como eu sou, sabe? Não acredita mais, vira ateu da Bíblia. Eu sou ateu 100% desse Deus da Bíblia. Pode ser, se algum dia alguém conhecido meu ver esse vídeo, se espantar. Gente, é por esses motivos. Eu leio Bíblia, eu escuto áudio no meu trabalho, eu percebo detalhes, eu não sou burra, sabe? Eu não sou ignorante que lê essas coisas e ignora essas passagens. Como é que se pode ignorar as passagens? Para mim, a maior fábrica de ateu é a própria Bíblia, não é outra coisa. O que segura a maioria dessas pessoas dentro de religião é medo. Não é mais do que isso, é o medo. E esses teólogos, a maioria deles são ateus, porque não é possível. São ateus que decidiram explorar a fé dos outros, simplesmente, simples assim. Porque se uma pessoa realmente estuda a Bíblia a fundo, não tem como ela ser cristão, não tem como ela ser religiosa. Se ela continua nisso, ou ela tem um medo excessivo que vai querer transformar todas essas passagens do tipo, foi daquela época, hoje em dia não. Mas a própria Bíblia fala que Deus é imutável, que o caráter de Deus é um só, ele não muda. Então, como é que se explica isso? Por que é que ele admitia essas coisas no passado e não admite hoje em dia? O Deus, ele muda com relação ao ser humano. Então, quer dizer que Deus, ele está abaixo do ser humano. Ele obedece à nossa cultura, ele obedece às nossas mudanças. É assim que eu tenho que entender a Bíblia? Porque só assim ela faz algum sentido, né? De outra forma, ela não vai fazer sentido. Eu vou ter que admitir que Deus não é onisciente. É a mesma coisa. Por que é que quando as pessoas adoecem, as pessoas não vai para a igreja para receber um milagre? Simplesmente porque milagres não existem, gente. O milagre é a ciência. Se você vai para os médicos, ainda não vi um crente ter um câncer e ir no hospital fazer um tratamento, ficar esperando a cura dentro de casa.
Eu nunca vi uma situação dessa. Todo mundo vai pro médico. Se o médico acerta, foi Deus, graças a Deus. Se o médico erra no tratamento, vamos processar o médico. Por que não processa Deus? Se for seguir essa linha de raciocínio que vocês mesmos têm, meus irmãos cristãos, é assim. Vamos parar de ser esquizofrênico. Vamos pensar de forma racional. Aí diz, não, mas eu vou para o médico porque Deus deixou a medicina. Deus não deixou foi nada. As pessoas que foram evoluindo, foram aprendendo as coisas, foram descobrindo coisas e sempre vai ter essa evolução. A medicina sempre, tanto é a medicina é a maior prova de evolução que existe. Durante esses anos inteiros, pelo menos na nossa geração, onde foi que vocês ouviram dizer que Deus se manifestou? Quando eu digo Deus se manifestou, eu estou falando de uma forma realmente explícita para todo o planeta, de uma só vez, ou pelo menos por uma pessoa que se tenha confiança, que o planeta tenha confiança, ou ele aparecer em rede mundial, na televisão, alguma coisa assim que não tenha como se contestar. Isso não aconteceu. Essas coisas que Deus falou nas igrejas, que o povo fala, é esquizofrenia, gente. Isso aí é surto. Às vezes quando tem muita gente num lugar só, aquele clima, aquela emoção, isso faz acontecer o surto. Eu digo que isso já aconteceu comigo. Então, ninguém está livre de uma situação dessa. E você estando dentro de religião é a coisa pior, é a coisa mais nociva que existe. Religião é o câncer da humanidade, é o que domina, é o que faz você ser dependente. É horrível. A religião não tem nada de bom e proveitoso para trazer para o ser humano. Não tem. É bronca, gente, é bronca. Não sei como as pessoas se rebaixam esse tipo de coisa. Eu acho que 99% dos pastores são ateus. E são ateus sem caráter. Não é o fato, ser ateu não é problema nenhum. Queria eu que o planeta fosse ateu. Não é, o problema é que eles são ateus e são exploradores, né? Isso é que é o problema. Porque é impossível. Tanto é que a gente já viu pastores que há algum tempo atrás pregava contra o evangelho da prosperidade e hoje em dia está pregando o evangelho da prosperidade. E não tem medo de Deus não tem medo de ir pro inferno não, é? Se não tem medo, gente, é porque é ateu, porque já percebeu que isso é tudo mito. Já percebeu isso é um meio de vida. Isso é meio de vida. Que, sei não, jamais eu ia querer um meio de vida desse, explorando pessoas, destruindo casamentos, porque só vi, olha, o que eu mais vejo também é casamento sendo destruído por conta disso. Chega uma irmã, um irmão de uma igreja, solta uma profetada aí, o povo cai e termina casamento, inferniza a vida dos filhos. Eu digo isso de caso próprio, porque meu filho é infernizado pelo pai dele, que é Testemunho de Jeová. Eu acho que até o próximo vídeo eu vou colocar um vídeo do meu filho falando. Ele é autista e sofre pressão do próprio pai, por conta de religiosidade. É um dos motivos a mais que eu faço esses vídeos. Não é por nada, eu não tenho nada contra as pessoas, nada contra religiosos, a pessoa deles eu tenho contra a religião, eu não tenho contra religiosos, que fica isso bem claro, eu não tenho nada contra as pessoas que estão na igreja, eu tenho pessoas da minha família, pessoas próximas que eu amo muito e eu não tenho nada contra essas pessoas, mas eu tenho dó dessas pessoas, é a única coisa que eu tenho pena dessas pessoas que ficam perdendo o seu tempo correndo atrás de coisas que não vale a pena, que não tem futuro, muitos deles deixando de viver coisas que gostariam de viver por medo. Eu tenho pena dessas pessoas, simplesmente isso, só pena.
Voltando à história da medicina, por que foi que Deus não deixou a medicina na época dos egípcios? Que o que eles mais faziam era a amputação. Porque Deus não deixou a inteligência, não tinha medicina para fazer um antibiótico naquela época. Se eles tivessem uma inflamação e não fosse, se o corpo não lutasse contra essa inflamação e não combatesse, o que aconteceria era que ia ter que amputar. E era isso que acontecia na maioria dos casos. Se fosse o caso, porque a evolução é a maior prova que Deus não deixou a medicina. Porque se ele tivesse deixado quando, digamos, Jesus foi para o céu, e enquanto Jesus não foi, ficou o Consolador, ficou a medicina, e dali em diante ninguém ia ter mais doenças graves, ou então ia ter formas de cura, como existe hoje em dia, né? Para muitas doenças que naquela época não tinha. Uma tuberculose já matava, até não há muito tempo atrás, já matava, né? É isso aí, gente. Cheguei no meu trabalho. Mais uma semana. Hoje é segunda-feira, dia 13. Hoje eu trabalho só 3 dias e vou ter 2 semanas de férias. Tô precisando urgentemente. Beijo, fiquem na paz e até a próxima. Gente, esqueci de dizer, se inscreva no canal, deixe seu like, comentem e compartilhem. Quer dizer, comente se você tiver coragem, né? Porque tem gente que ouve esse tipo de vídeo, mas não tem coragem de comentar, para as pessoas não saber que escutam esse tipo de vídeo. É isso aí, fiquem à vontade.